Olá você, companheiro, companheira eletricitário e trabalhadores que nos assistem nesse momento. Estou aqui hoje com uma figura ilustre, um companheiro fantástico, vocês vão conhecer mais a fundo esse companheiro. É um metalúrgico de muita garra, de muita luta e de muita determinação. Estou aqui com um companheiro nascido no Paraná, no dia 24 de maio de 64, em Santa Isabel, Ivaí, Paraná. Casado, pai de 5 filhos e tem 6 netos. Eu não vou esticar muito no currículo do companheiro aqui não. Companheiro Carlão, dos metalúrgicos. Como está, meu companheiro? Tudo bom? Tamo junto. O currículo do homem é extenso. Ele atua nos metalúrgicos hoje. A mãe dele foi metalúrgica, o pai dele pedreiro. Aos 13 anos começou a trabalhar na metalúrgica. Tem uma história vasta no movimento sindical. Secretário geral da Força, vice, né, dos metalúrgicos, não é isso, cara? Sou o primeiro secretário-geral. Primeiro secretário-geral dos metalúrgicos. São Paulo. E um companheiro de garra, de luta e quero dizer mais, um companheiro que está aceitando o desafio do movimento sindical de estar à frente de uma pré-candidatura agora a deputado estadual. E quero dizer para vocês, o companheiro já tem o nosso apoio na pré-candidatura. Mais à frente nós vamos sentar e conversar mais profundamente, o Carlão. Será um prazer. Os eletricitários certamente irão apoiá-lo nesse enfrentamento. Assim como eu agora estou me desligando, descompatibilizando também, nós vamos estar juntos. O Carlão possivelmente, companheiro, será uma dobrada prioritária aqui na cidade de São Paulo. A gente já conversou sobre isso com os companheiros metalúrgicos. Nesse momento a gente está organizando a pré-candidatura. Mas eu convidei o companheiro hoje, né, aqui para falar de política eleitoral desse ano. Não. A gente veio falar um pouco sobre as categorias, sobre os trabalhadores, as arguras que os trabalhadores vêm vivendo no dia a dia. Carlão, eu queria iniciar a nossa conversa aqui falando um pouquinho sobre a questão de geração de emprego e renda. Né, o que fazer, você pode ficar à vontade para falar o que você quiser aqui, meu camarada. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a geração de emprego e renda. O que você pensa sobre esse assunto? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Chicão. Prazer poder estar aqui. Obrigado aí por esse bate-papo, né? A todos vocês que estão nos assistindo também, né? Um abraço. Ou seja, a luta não é fácil, né? E nós vivemos um momento onde a classe trabalhadora vem sofrendo muito. Primeiro pelo desemprego, que é muito forte hoje no Brasil, né? E para poder combater isso, só tem uma maneira: é investimento em emprego formais e condições de renda para a classe trabalhadora, para que ela possa ter garantido o seu sustento. Como é que você faz isso? Com investimento. O governo tem que investir fortemente em curso de qualificação profissional, né? O governo tem que investir em atrair novas indústrias, né, para a geração de emprego e renda da classe trabalhadora. Né? Tem que haver a oportunidade séria, tem que haver mais condições dos próprios bancos com crédito fácil, para que o trabalhador possa, de repente, criar uma forma de se manter. Então são vários pontos que hoje o governo federal, principalmente, né, o governo estadual, podem favorecer a classe trabalhadora. Né? Mas só vai haver isso se houver comprometimento da classe trabalhadora também em buscar, né, a sua qualificação. E para isso tem que ter a necessidade e a oportunidade de você poder ter acesso a essas tecnologias, como um emprego de qualidade, né? Como acesso ao crédito com mais facilidade, sem tanta burocracia, não tendo que deixar o esqueleto do cara como garantia para poder conseguir um empréstimo no banco. Né? Então são condições que é preciso ser pensadas seriamente hoje no país como forma de gerar emprego e renda para o nosso povo. A gente vê que com um pouquinho de boa vontade política, a gente consegue construir um futuro melhor. Eu queria pedir um dado, a gente aqui no decorrer do nosso bate-papo, Carlos, eu vou pedir a ajuda ao Catu aqui, ele entra no tio Google ali e passa alguns dados pra gente para melhorar o contorno da nossa discussão. Então, que é melhor. Efetivamente, Catu, verifica aí pra gente, fala a fonte, tá? Referente à geração de emprego, renda, como que tá quando a gente fala de emprego, como está o desemprego no país? Passa para nós, né? Fala como que está. Segundo o G1, soltou uma matéria 3 semanas atrás, falou que o nível de desemprego está chegando na casa de 11,1%, que é cerca de 12 milhões de brasileiros.
A média da renda está R$ 2.447 e está bastante complicado aí. Os dados não são muito favoráveis, não. E aí, sobre o processo de desindustrialização, que vocês vão iniciar a fala aí, a gente está vendo que de 2015 para cá foram extintas 36 mil fábricas no país todo. Isso dá uma média de 17 fábricas por dia fechadas no Brasil. Meu Deus. Carlão, antes de eu te falar, ele já deu a deixa da questão da reindustrialização ou da desindustrialização, que a gente tem que discutir a reindustrialização. Reindustrialização. Mas a desindustrialização, ele deu um dado, qual o número de empresas, só para fixar? 17 empresas por dia. 2015 para cá, 36,6 mil fábricas foram fechadas. Então, uma média de 17 fábricas por dia. Meu Deus, é por isso que a gente tem 25 milhões de pessoas vivendo de bico no país, né? Isso vergonhoso, é um dado G1, não é isso que colocou, Catu? Isso, o G1 colocou esse dado e da desindustrialização foi a USP. Então, aproveitando já essa deixa do Catu, Carlão, vamos falar um pouco sobre reindustrialização, já que a gente teve tanta desindustrialização, né, há curto tempo aqui no país. Eu vou te contar um fato aqui que é lamentável, o eletricitário não sabe disso. A gente não homologava mais do que 400 pessoas no ano aqui nos eletricitários. Agora a gente está passando, ano a ano, passando de 1.000. Já há 2 anos que a gente ultrapassa 1.000 fácil. 1.000 homologações. A gente não fazia isso. E ainda tem aquele processo que a nova legislação não obriga a homologar no sindicato. Então, quando obrigava, ainda mais. Quando obrigava, a gente não fazia 400. Agora que não obriga, a gente está passando de 1.000. Então, deixar esse dado aqui que é lamentável, né? A gente luta muito para manter o emprego do trabalhador, manter a renda do trabalhador, manter os direitos do trabalhador. Agora, não tem emprego, não tem renda se não tiver trabalho, se não tiver estruturado a empresa onde ele vai trabalhar. Então, vamos falar sobre um pouco da reindustrialização. Como reindustrializar um país que está passando por tanta dificuldade econômica, tanta turbulência, Carlão? O que você pensa sobre esse assunto? Olha, na minha visão, companheiro, assim, o governo tem que atrair novas indústrias, tem que fazer um fomento de atração para atrair novos empregos, para atrair novas indústrias para o país, né? De gerar a oportunidade de empresas também sendo criadas dentro do próprio território nacional, empresas brasileiras que possam criar uma indústria. Porque isso você gera emprego, agora você tem que fazer investimento. É o que nós falávamos agora há pouco. Como é que você vai construir uma indústria se você não tem acesso ao crédito? Se você não tem a infraestrutura que o governo possa fazer? Se você não tem nem parques industriais hoje nas grandes capitais, os grandes centros, em áreas que você pode alocar indústria para isso e o município, o estado pode gerar a infraestrutura atraindo o investimento na industrialização. Né? O que o governo faz hoje? Ele gera justamente isso que nós estamos falando aqui, 36 mil empresas de 2015 para cá, 17 empresas por dia se fechando, quer dizer, é um absurdo. Isso falta o que? Investimento, falta planejamento, falta um olhar mais social para a classe trabalhadora, para o povo, porque o povo depende do emprego. 25 milhões de pessoas hoje desempregadas, segundo o próprio IBGE, quer dizer, é um absurdo, isso pode ir muito mais além, né? Então é preciso que o governo faça um forte investimento na atração de novas indústrias para dentro de São Paulo, na reindustrialização, mantendo as empresas que aqui já estão, né? E atraindo novas empresas para poder você suprir isso. Porque o que acontece hoje? Você mesmo falou, 400 homologações para mais de 1.000. Quer dizer, a rotatividade é grande, né? Ela se amplia todos os dias. Como eu não tenho mais a obrigação de homologar no próprio sindicato, que é o fiscalizador do trabalhador, as empresas começam a fazer homologações muitas das vezes na própria empresa. Então aqui você tem 1.000, mas e quantas homologações ocorrem na própria empresa sem o acompanhamento do sindicato? A gente nem tem noção. Penalizando o próprio trabalhador, né? Isso é o que essa reforma trabalhista fez, né? Precarizar ainda mais os direitos da classe trabalhadora. Então, para combater isso tudo, é preciso repensar algumas coisas, né? Na questão da reindustrialização, o governo do estado, assim como o governo federal, como o próprio município, pode fazer muito se quiser. Porque você tem grandes áreas alocadas daqui à volta da nossa cidade e você pode criar um parque industrial atraindo as indústrias que possam se permanecer na beira do Rodoanel, principalmente, né? Que facilita o escoamento da produtividade, porque São Paulo, como o centro, é muito bruto, muito pesado. Então, mas você pode criar à volta do Rodoanel de hoje construído indústria, um parque industriais para atrair,
né? Novas empresas, criar novas empresas, e com isso você atrai, você faz um programa sério de emprego e renda. O município pode ajudar nisso, gerando também a infraestrutura, né? Hoje São Paulo, muitas cidades circunvizinhas a São Paulo, elas são cidades dormitórios, onde as pessoas levantam de manhã, vêm para São Paulo, capital, trabalhar e voltam à noite para dormir. Aí a empresa de São Paulo vai embora, esse camarada acompanha a indústria que foi embora? Fica desempregado. Fica desempregado, né? Se tiver um programa de criação de emprego e renda, com a reindustrialização, o governo investindo em atrair essas empresas, hoje empresas que podem ser criadas ou empresas que estão vindo de fora e vão estabelecer sedes aqui no Brasil, né? Você pode criar nesses bolsões, você pode criar um parque industrial atraindo e gerando infraestrutura para que essas empresas se instalem, e assim você mantém os empregos dentro do estado de São Paulo, assim como em várias regiões do país. Então acho que esse é um ponto. Carlão, deixa eu te falar uma coisa aqui que eu tava pensando, você me ajuda a pensar junto. Metalurgia, a gente sabe, a indústria automobilística, ela tem um peso grande no parque industrial, na área metalúrgica. Não é única, mas quando fala metalúrgico, todo mundo lembra da indústria automotiva, né? Depois eu quero até estica um pouco mais, eu quero que você fale o que existe na metalurgia para o pessoal entender, que é muito grande. Eu conheço, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, para o pessoal conhecer o que é metalúrgica. Quando eu falo, o pessoal lembra muito da indústria automobilística, né? Mas eu quero focar nela, que é mais conhecida. Eu estava vendo uma entrevista agora, que aqui no Brasil vendeu 1,4% de carros elétricos. E aí eu tô vendo que a nossa indústria metalúrgica mesmo não está investindo nessa transformação que é o futuro, cara. Né? O petróleo está caro, a gente está vendo o preço da gasolina, ninguém aguenta mais abastecer. Eu tô vendo um monte de cara que era engomadinho, que só andava de carro agora, caindo para dentro do metrô, caindo para dentro do busão, porque ele está aguentando. Começou a apertar, começou a apertar, não está aguentando pagar a gasolina, né? Fez arminha, mas não está aguentando pagar a gasolina. E aí, cara, é lamentável isso. Eu não queria que ninguém estivesse passando por isso. A gente sabe que a energia elétrica, o carro elétrico, ele, apesar que está cara quando luz também, outra coisa que a gente vai ter que atacar é baixar o preço da energia elétrica, que está absurdo. Tem como baixar, né? Existe mesmo para baixar a conta de luz, mas parece que não tem vontade política para isso no país. Parece que eles querem manter o negócio lá em cima. Mas um caminho, e a energia limpa, a energia elétrica, o carro elétrico é um caminho. E eu não vejo esse avanço. Né? Eu estava vendo uma pesquisa, saiu, se não me engano foi ontem que falou num programa de televisão sobre esse assunto. Você pega a Alemanha, você pega outros países mais desenvolvidos, os caras já estão virando a matriz de carro de combustível fóssil para elétrico. Uma saída. Outra coisa que está virando também, estão fazendo placa fotovoltaica, né? A indústria ajuda a fazer isso daí. Tem a parte elétrica do processo ali, mas tem a parte metalúrgica do processo também. Fazer essa construção das placas elétricas para substituir a energia hoje que existe por uma energia mais limpa, mais segura e durável. E renovável, né? E renovável, exatamente. Então eu queria falar sobre isso. Como que está a metalurgia e como que a gente pode engrenar nessa questão da reindustrialização? Vamos pegar. O agronegócio é o forte do Brasil também. Aí até comentei há pouco com você antes da gente começar a entrevista. Pô, o cara sai de Mato Grosso com os grãos, passa por Prudente, passa próximo de Ourinhos, de Bauru, polos industriais importantes, Campinas, atravessa a capital de São Paulo, desce para Santos e joga todos os grãos dentro do navio, sem torrar, sem moer, sem esmagar, sem sacar, vai embora e depois vem, a gente volta, recebe, gera emprego lá fora com o nosso produto e a gente, cara, como fazer um jogo aqui para resolver essas coisas, cara? Eu queria que você falasse um pouco disso. Não, muito bem. Ou seja, assunto pra caramba, né? Muito, meu amigo. Mas assim, pegando pela parte da indústria da metalurgia hoje, né? Quando se fala em metalúrgica, se pensa muito no automotivo, né? Só na indústria de automóveis. Que na verdade são montadoras, não são na indústria. Elas montam. Muitas não fabricam, traz de fora, como Decassegues, e montam aqui. Então esse é um ponto também que deveria se pensar. Hoje você tem um plano que 60% é produzido no Brasil, 40% vem de fora. Nossa. Esse é um problema que tem que se pensar. É importante as pessoas saberem disso. É importante as pessoas saberem disso, porque às vezes eles não sabem. Eles acham que o carro é todo montado aqui, não é. Né? Boa parte de algumas indústrias vem de fora, 60%, 70% das peças, e 30%, 40% é produzido no Brasil e é montado aqui.
Então isso não é uma indústria de veículos, na verdade ela está uma montadora de veículos, né? Mas tem toda uma fama. E na questão da metalurgia, uma montadora ela agrega vários outros ramos de atividade, né? Como borracheiro, vidreiro, né? O metalúrgico em si, o pintor, ou seja, ela tem uma camada, ela gera quase 18 empregos para cada um. O cara é efetivo numa fábrica de montadora, você tem 18 para poder produzir para ele, para suprir. Né? Isso hoje no Brasil está dando um problema também porque como o Brasil começa a importar nessa guerra fiscal que tem, começa a trazer muita peça de fora. Então muita coisa do Brasil não produz, ele traz de fora através do importado. E com a pandemia faltou muito insumo, porque lá fora passou a não produzir. Então tem carro hoje no Brasil que leva 6 meses para você pegar ele. Você compra ele vai receber daqui 6 meses. O negócio do chip, né? Porque falta chip, falta peça, falta item, componentes que não tem e não produz no Brasil. Até vir de fora leva um período muito grande. Então esse é um dos problemas também. Mas a metalurgia é muito ampla, né? Aí você tem por ramo de atividade, você tem a questão das ferramentarias, que tem dentro da indústria automobilística, mas também está dentro das outras empresas também. Você tem áreas importantes, né? O eletroeletrônico, que também compõe parte da metalurgia. Então o mundo é muito diverso. E aí você tem de cargos mais profissionais com mais de ponta, como pessoas para poder montar realmente a peça em si, né? Mas assim, dentro do campo hoje da metalurgia, eu vejo com muita tristeza, porque você vê que as empresas elas começam a importar em vez de produzir. Isso é um problema. Porque eu não vou citar nomes, porque não dá, é antiético, né? Muita coisa. Mas você tem empresas do meu setor que fechou, trabalhava com 600 pessoas no meu setor, ela fechou, saiu daqui, foi para Minas Gerais, tá certo? E passou a importar e só pôr a etiqueta no produto. Nossa. Né? E aí desempregou 500 trabalhadores. Né? Aí levou mais 50 para poder ensinar o trabalho, depois que ensinaram, voltaram para o olho da rua de novo. Ou seja, esse é um problema que existe hoje também dentro da metalurgia, né? Que as pessoas não sabem o que acontece, as pessoas só querem um emprego. O cidadão comum, ele fala, eu quero um emprego, não importa como. Só que ele não sabe muitas das vezes que para conseguir esse emprego depende de muita situação, né? Tem muita situação, e de repente muitas das vezes ele entra por uma agência de emprego. E aí ele tem o salário reduzido em média 40% mais barato do que o cara primarizado. Aí ficar com bronca do sindicato, que não tem nada a ver com o pato, que tá, né? Vamos entrar no ponto sindical, que a gente nem tava abordando. O sindicato faz a luta para manter benefícios, manter direito, manter emprego, ampliar salário. Aí vem um gaiato lá de fora, cria lá uma empresa meia boca, emprega ele que estava necessitado, porque está desesperado por aceitando qualquer coisa, e depois sobra pro sindicalista ainda que leva o pato ainda da... E aí o que acontece? O sindicalista vai na porta da fábrica de manhã cedo, vai levar informação para ele não quer ler com medo de perder o emprego. E ele se submete e se torna capacho, capeta de porta de entrada, onde o cara limpa os pés nas costas. Só que na hora que o cara se cansa dele, o dispensa sem nenhum pudor. Descartável. Né? Descartável. E isso é o que acontece hoje no Brasil. Essa geração de emprego descartável. O trabalhador ele entra e aí a qualquer momento ele é descartado, sem nenhum pré-aviso, sem nenhuma condições, né? Sem nenhum saber, não foi porque ele cometeu algum erro na sua profissão ali no seu trabalho do dia a dia. Lamentável. É lamentável e ele é jogado no olho da rua. E aí engrossa essa fileira, né? Que para mim é muito maior do que esse 11.1. Né? Acho que é muito maior isso. E as pessoas não entendem, porque as pessoas estão procurando uma fonte de renda para tentar se sustentar sua família. Sobreviver. Né? Sobreviver. Carlão, deixa eu falar um ponto aqui para as pessoas terem noção da grandeza do que é a área que você atuou, né? Vou falar da Zona Sul ali. Pode falar. São 500 empresas que o Carlão atuava ali na Zona Sul, só para você ter noção, companheiro. E dá em torno de 15 mil trabalhadores. Então isso daqui não é o sentimento de um gaiato qualquer, que eu acho que é isso. Não. Ele é envolvido com uma área que tem 15 mil trabalhadores e ele está ouvindo no dia a dia os acontecimentos ali com cada um dos trabalhadores. É importante as pessoas saberem. Sim. Quem é que está aqui na nossa frente. Não é um gaiato, não é uma pessoa. Ele está vivendo isso. Aqui. Tá sentindo. 35 anos que eu a gente arrepia de pensar isso, né? Porque ele está sentindo na pele ali, como metalúrgico, o problema do dia a dia. É importante frisar a importância, né, de um dirigente sindical sério como o Carlão
atuando numa base ali para saber, inclusive, o que está acontecendo com cada um dos trabalhadores ali no dia a dia. Eu queria frisar isso, cara, porque as pessoas às vezes não têm noção da grandeza, né, do trabalho de um sindicalista de peso. E na verdade, Chico, você tem toda a razão, porque as pessoas não entendem isso muitas das vezes, né? Acha que sindicalista muitas das vezes é um humilhante, é um cara sem cultura, um cara despreparado, um arruaceiro. E quando na verdade são as pessoas que estão ali brigando para defender o direito de trabalhadores que muitas das vezes a empresa está negando a cumprir. Então o sindicalista hoje ele levanta às 4 da manhã, ele está às 5h30, 5 horas da manhã na porta da fábrica, às vezes até a meia-noite, falando com os turnos que trabalham das 22 às 6 da manhã, fazendo assembleia, brigando às vezes por coisas que se eu disser você não acredita, às vezes por papel higiênico. Eu acredito, meu amigo. Às vezes por papel higiênico que o cara não coloca no banheiro para aí o cara tem que trazer de casa se ele quiser se assear. Só para você ter noção. Então assim, é muito difícil, as pessoas não entendem esse valor, não entendem isso, mas a gente faz essa luta já há 35 anos, eu estou na luta sindical diária como dirigente sindical desde 87. Legal. Né? Quando eu venho para a assessoria do sindicato, né, em 96 eu viro diretor do sindicato. E naquele momento, lá atrás, em 84, a gente fez grandes greves para quê? Para que a classe trabalhadora pudesse ter direitos, porque você brigava por papel higiênico, você brigava por um café da manhã, você brigava por uniforme, por botas, por luva, por o leite naquela época, que era muito difícil você ter um leite. Hoje, o Ministério da Saúde acabou levando isso por terra, que o leite é melhor você dar um suco do que o próprio leite. Né? Mas a gente fazia muito essa luta para brigar, café da manhã, refeitório, né? Para ter um banho-maria. Alguém lembra do banho-maria ali? Para trazer a marmita e colocar lá para esquentar? Né? E muitas das vezes o cara ainda sacaneava, e ela tirava a mistura, sacaneava o colega, né? Na porta da fábrica, a líder da fábrica. Ou seja, tudo isso é uma luta que o dirigente sindical faz ao longo do seu dia a dia, enquanto dirigente sindical. Aí ele tem que negociar com o patrão. A gente briga para que tenha uma comissão de fábrica para acompanhar essas negociações, até para dar transparência na negociação, né? O Medeiros, em 87, cria o sindicato de resultados, né? O sindicato de resultados, que era o quê? Em vez de você fazer a greve antes e depois sentar para negociar, não, você fazia uma pauta de reivindicação, montava ali qual que era a reivindicação dos trabalhadores, encaminhava para a empresa, pedia para a empresa marcar uma reunião e sentavam, eleger uma comissão, sentavam para discutir todos esses problemas, né? CIPA, horário de jornada de trabalho, né? Condições de trabalho, pressão moral por parte de chefes inconsequente, que acontece até hoje, né? Um refeitório ou um próprio restaurante para fornecer a comida por transporte a esses trabalhadores. Ou seja, são diversos os temas que tem de reivindicação da classe trabalhadora por melhores condições de trabalho para produzir melhor para o patrão, né? E infelizmente, por falta de consciência muitas das vezes, o patrão não entende que o melhor dele é o trabalhador. O patrão acha que a fábrica dele, o produto dele, a máquina dele é o melhor que ele tem dentro da fábrica. E não é verdade. Você imagina um cara que sai da casa dele, que trabalha, passa mais tempo dentro da fábrica, produzindo para o patrão, fazendo a riqueza do patrão com o produto, né? Então ele está ali, ele faz o objeto do produto em si, ele trabalha com carinho, ele monta, e o cara vende aquilo por preço de ouro, e ele tem um salário a preço de pena, muitas das vezes. E o patrão acha que ele não vale nada. E a qualquer momento descarta, dá esporro, humilha. Quer conhecer um patrão? Se acidenta, fica doente, né? Você vai ser descartado na primeira oportunidade, porque você está cuidando da sua saúde. Então isso são problemas que a gente tenta levar ao sindicato, tenta humanizar essa relação. Pelo menos eu, enquanto sindicalista, sempre tentei falar para o patronato que o melhor que ele tem dentro da fábrica não é o produto dele, não é a máquina nova dele. Quem produz. É quem produz. É o cara que está fazendo a riqueza dele, é o cara que faz ele ter o luxo, que ter as benesses daquilo. Aí você vai dizer, mas ele está recebendo salário. Pô, mas não é porque ele paga salário que ele tem que tratar as pessoas com certa injustiça. Um benefício que ele concede ao trabalhador não é prejuízo, é investimento. Então, investindo numa empresa que tem cesta básica, que tem uma participação de resultados decente, uma empresa que tem uniforme, que tem restaurante, que tem um ambiente humanizado dentro, tem um cara mais assíduo, tem um trabalhador mais aplicado, mais contente, mais feliz, certamente produz mais. Mas uma empresa onde o cara leva esporro por qualquer razão,
Uma empresa onde o cara não tem o reconhecimento, não tem um plano de carreira que ele possa entrar como ajudante e sair como profissional, né? Onde um chefe que não respeita, né, o trabalhador e acha que só a produtividade é que interessa, e aí ele vai e faz um exército de mutilado dentro da fábrica. Ele pega o cara e bota o cara a fazer hora extra todos os dias, finais de semana, o cara perde família, porque não para mais em casa. Deixa eu pegar um ponto. Você falou do exército de mutilado. Carlão, desculpa te cortar. Não, fica à vontade. Você estava inflado, você estava inflado. O papo aqui é esse. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Dentro desse histórico que você falou do movimento sindical, a pressão do movimento sindical fez com que governos mais sérios, democráticos, criassem normas regulamentadoras, né? Você falou de mutilados, eu queria pegar esse ponto. Vamos lá. E essas normas regulamentadoras que foram criadas ao longo do tempo, agora, no atual governo, está sob ataque. E muito. Né? E muito. muito. Estão fazendo comissões dentro do governo para destruir as normas regulamentadoras. Nossa NR10 está sob ataque. A 12. A 12, e aí vai. Eu acho que está toda sob ataque. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né? Porque assim, você falou que a joia da coroa dentro de uma empresa é quem produz, não é o produto, né? E aí já casa nisso daí depois, entra na qualificação profissional. Fala o que você pensa dessa questão das NR. Quando você falou dos mutilados, eu sei da luta que foi para criar máquinas mais seguras na metalurgia. E hoje eu sei que a luta é para manter a dignidade do trabalhador e o cuidado do trabalhador. Sim. Eu sei que tem empresário aí querendo mudar a regra. Fala um pouco sobre isso. Você já falou um pouco disso, né? Ou seja, o empresário, logicamente um governo hoje, né, totalmente pró-empresário e não aos trabalhadores, até porque se você pegar as falas do nosso presidente, você vai ter que escolher entre emprego ou direito, né? Entre trabalho e salário, ou seja, né? Se fala muito disso, entanto que a reforma vem e extirpa mais de 100 direitos da classe trabalhadora. Dentro desse campo hoje, que para a parte de segurança, né, do trabalhador dentro da fábrica, das NR, ou seja, isso é um grupo de patrões, né, que fazem lobby junto ao governo, e o governo cedendo a essas pressões, porque hoje as empresas no Brasil ainda são muito arcaicas. Muitas não têm proteção nas suas prensas. Se você pegar o setor de prensa, do grupo 10, que você conhece bem, né? Você está antenado, no caso do Sindicato dos Metalúrgicos, você tem um grupo chamado Grupo 10. São indústria de máquinas, né? De prensas. A maioria são mutilados. E aí você leva um programa para ele de proteção de prensa para dar garantia ao trabalhador, só que isso tem um custo, ele não quer ter esse custo. E aí ele prefere pôr em risco a vida do trabalhador. E aí ele manda embora esses trabalhadores, a qualquer momento, a qualquer hora, e manda ele procurar os direitos. O cara leva 10, 15 anos na justiça para poder conseguir o direito de ter perdido uma mão, às vezes, decepada. Ficado inválido. Uma pessoa ficada inválido. Esse é o problema. E o ataque às NRs vem muitamente dentro disso. Hoje nós temos um departamento de CIP, Segurança do Trabalhador, dentro do sindicato, que é coordenado pelo companheiro Luizinho, nosso diretor, que é um cara que faz essa discussão junto a Brasília, né? Junto ao governo lá, para justamente fazer a pressão para não deixar deturpar ou não deixarem destruir essas NRs, que garante ainda alguma segurança, né, e algumas obrigações das indústrias para com o trabalhador. Deixa eu dar um dado aqui para você, só para você se assustar, do setor elétrico. NR10. Eu tomei conhecimento da minuta da mudança lá, aí fui lendo, cara. Vou dar só um dado para você. É obrigado na NR10 dar treinamento com o eletricista. Se o cara trabalhar acima de 50 volts em corrente contínua é igual da pilha, né? Sim. É o tipo de energia que percorre a linha. Sim. O metrô é corrente contínua, CPTM é corrente contínua e trólebus na rua é corrente contínua. Para o pessoal entender do que eu estou falando. A pilha também é corrente contínua. Ou 250 volts, corrente alternada. Corrente alternada é o que sai na nossa tomada e a rede elétrica das empresas de energia do Brasil todo é corrente alternada. Então era 50 e 250. Na discussão que está tendo agora está tendo, da NR10, pasme, os caras quiseram passar para 1.500 volts, corrente contínua, Tô louco. e 1.000 volts, corrente alternada. Foi para fritar mesmo. E aí, abaixo disso, não precisa treinar se não quiser, cara. Não precisa ter treinamento. Não precisa ter treinamento? Não. A rede elétrica que atende a casa da gente aqui é 220. Sim. E mata, cara. E muita gente fica agarrada ali, mata. E mata, cara, e mata. Verdade. Então, cara, só pra você ter ideia, eu quero falar isso sem nenhum estudo prévio que justifique essa mudança, cara. Então é isso que a gente tá enfrentando. Eu quero falar aqui,
Porque os eletricitários, a gente está abrindo o olho do pessoal. Tem gente nossa lá pela Força Sindical discutindo esse tema, nós já falamos, nós não vamos abrir mão desse debate. Se não tiver um laudo, um estudo técnico que comprova o porquê dessa mudança, nós não vamos admitir essa mudança. E se tiver que denunciar, Brasil afora, nós vamos denunciar esse troço. Porque vai morrer muita gente. Tudo isso por quê? Porque existem outras categorias que atuam nos postos, por exemplo, os companheiros da telefonia. Vou dar um abraço aqui para os companheiros telefônicos do país. Que está acontecendo muito acidente. E está tendo uma exigência para esse companheiro ser treinado para a rede elétrica. Então é um custo extra para o empresário. O empresário começa a fazer lobby porque não quer treinar. Aí já aumenta. Entendeu a jogada? É um negócio fora do normal. Não. Desculpa o corte. Não, mas é a ganância. É a ganância. Que coloca o bolso na frente da vida humana, entendeu? É isso aí. Você falou tudo agora. É a ganância, ou seja, coloca o bolso do empresário em detrimento da vida humana. Não importa. Você, trabalhador, você que está nos vendo, pense nisso. Você está lá vendendo hora, você não é dono. Você tem que ser tratado com respeito. Se você perder a sua vida, a sua família vai sofrer. Se você ficar mutilado, a sua família vai sofrer. E você não vai ter guarida do próprio Estado, muitas das vezes. Porque com o valor do que você recebe de pecúlio hoje no INSS, você não sobrevive. Então é vergonhoso o que se faz. E essa luta, ela se dá muitas das vezes num campo que você não quer discutir, muitas vezes, que é o Congresso Nacional. É lá que às vezes se toma decisões que vão garantir a sua salvação. Então você tem uma responsabilidade muito forte nisso. A sociedade não tem esse entendimento, né? Porque ela está no seu dia a dia, o cidadão de bem comum, ele está preocupado somente com a barriga, em buscar o sustento para a família dele, em pagar água, luz, né? A comida. E aí, né, o lobby empresarial que tem o poder financeiro, senta em Brasília e fica dando tapinha nas costas de quem governa, e aí fazendo lobby, né? É o caso da saúde hoje. Por que a saúde está tão precarizada no Brasil? Falaram tão mal do SUS, né? Mas se não fosse o SUS na pandemia, o que seria do cidadão comum, das pessoas humildes que estão na periferia, lá nos rincões, né? O que seria dessas pessoas? Exatamente. Então é vergonhoso o que se faz. O ataque às NRs é simplesmente prejudicar a quem já não tem quase nada, rapaz. Porque o patrão, para poder fugir do custo, ele faz todo um processo. E pasme, meu amigo Chicão, pasme, tem um empresário do meu setor, hoje ele já partiu, né? Que Deus o tenha, não posso desejar mal a ninguém, mas ele falava, eu gasto 1 milhão com o juiz, com quem tiver que ser, mas não dou R$1 para o trabalhador. Eita. Olha só para você ver o nível de pensamento de um patrão. E aí quando eu falava isso para ele, né? Um mau patrão. Vou falar para ele, rapaz, o seu melhor é o seu trabalhador. Invista no seu trabalhador, dê uma cesta básica. O que é uma cesta básica para o patrão? Porque ele ainda tem um programa do PAT, que você conhece bem, que é o programa de alimento. Ele pode abater na declaração do imposto de renda dele todo o que ele gasta com alimentação para o trabalhador. Ele sabe disso, mas mesmo assim ainda não quer fazer. Você não sabe a briga que temos para conseguir uma cesta básica, para conseguir instaurar um restaurante para alimentar o trabalhador, para ter um café da manhã. É algo absurdo. Carlão, nós estamos com a greve marcada dia 6 agora de abril. E um dos motivos aí dessa greve é porque quando o trabalhador falta, justificadamente a empresa desconta a cesta básica. Das terceirizadas do setor elétrico aqui, cara. Só pra você entender. Tá longe, tira a comida da casa do cara, porque a cesta básica, eu falo assim, o VR é para ele comer ali e ter força para produzir. O VA é para ele ter a tranquilidade que a família dele está se alimentando, tem comida em casa, né? Tem um franguinho na panela lá para a família. Quer dizer, é isso, aí ele faz o que? Ele faz todo um jogo, ele coloca alguns itens, isso está na negociação, inclusive de PLR em algumas empresas. Eles colocam aquilo para o trabalhador que faltar, porque hoje foi proibido colocar a questão da saúde, da segurança. Então ele coloca o quê? Ele coloca algumas coisas que ele pode dar. Cesta básica é uma delas. Né? Se o cara faltar determinados dias no mês, ele perde o direito à cesta básica. Quer dizer, é um absurdo. Um absurdo. Então, nosso país precisa mudar muita coisa. Né? Precisa repensar verdadeiramente. E você, trabalhador, você, dona de casa, né? O que é justo hoje para um trabalhador? Eu fico vendo assim, às vezes, Chicão, né, as pessoas falando da empregada doméstica, alguns patrões assim, eu vejo o nego falando e tal. As domésticas conquistaram há algum tempo atrás agora o direito ao fundo de garantia, que não tinha, direito a férias, que não tinha. E aí você tem uma pessoa que trabalha praticamente 24 horas para você dentro da sua casa, que sabe tudo dentro da sua casa,
cuidando dos seus filhos, muitas vezes alimentando, e você não quer dar férias para ela. Você não quer pagar um salário, às vezes, digno para ela, porque você não quer registrar a carteira dela para que ela tenha alguns direitos resguardados. É muito egoísmo. É muito egoísmo. Isso na indústria não é diferente. Se o patrão pudesse, você ia trabalhar lá de graça, só pelo poder da alimentação, só para ter direito à comida. Então isso tudo é vergonhoso, ou seja, né, isso que a gente vem falando aqui é algo assim, absurdo, mas eu espero, né, que isso mude. E para mudar, tem que ter a sua consciência. Hoje o Brasil está bom? É uma avaliação. O Brasil hoje cresceu, melhorou. Se falam tanto dos PT, né, do governo passado, né, que o PT foi ruim. Mas como é que era o governo do PT lá atrás? Como é que estava o governo lá atrás? Estava ruim assim? A vida do povo. Como é que estava a vida do povo, a vida do cidadão, né, a vida do trabalhador? Você tinha uma política de salário mínimo de aumento real no salário mínimo. Hoje você tem o quê? Como é que você distribui renda nesse país? Através de inserções de aumento real e a inflação dentro do salário mínimo, porque você melhora as condições das pessoas, você aumenta, é políticas públicas isso. Então você melhora a qualidade de vida das pessoas. Se melhorar a qualidade de vida, o empresário vende mais, as pessoas compram mais, e assim essa engrenagem fica melhor para todo mundo. Não fica para um. Hoje não pode ter 1% da população mundial deter 95% da riqueza. Você gera um processo de desigualdade muito grande. É por isso que as pessoas estão morando nas ruas, né? Nos rincões, cada vez mais. Olha agora, já está fazendo disputa de lugar debaixo do viaduto, né? Então é vergonhoso, são coisas assim muito difíceis, né? E aí a sociedade é quem pode dar uma clareza nisso, sabendo escolher melhor. Não vou entrar no mérito, mas eu tenho lado. Eu também. Eu tenho lado, tá certo, né? Não vou vacilar nisso, até porque já diz a palavra de Deus: pelo fruto conhecerei a árvore. Não tem árvore ruim que dá fruto bom, assim como é a árvore boa que vai doar fruto ruim. Então, cabe à sociedade prestar atenção nisso, né? É muito fácil falar, agora a ação mostra quem você realmente é. Perfeito, Carlos. Carlos, eu vou entrar num outro ponto aqui entre nós aqui, que é o seguinte, cara. Você até já citou 100 pontos da reforma trabalhista, que foi extremamente prejudicial para os trabalhadores. A gente falou sobre a homologação aqui por cima. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão dos direitos dos trabalhadores. O que você espera, né, das políticas públicas aí num novo governo, num novo legislativo, referente aos direitos dos trabalhadores? O que você espera disso? Olha, eu sinceramente espero que eles tenham a consciência de entender que o Brasil precisa reconhecer o valor da sociedade, o valor do trabalhador. A gente fala muito aqui no agronegócio, na indústria, na grande indústria, né? Mas não se fala na força de trabalho, na força do trabalhador. Porque quem é que faz tudo acontecer? Quem é que faz todo esse processo acontecer? É o trabalhador. Então você tem uma CLT e você chamar, tá certo, o novo governo chamar para uma rediscussão dessa reforma trabalhista, se faz necessário. Não vou dizer que tenha que fazer a revogação total dela, até porque nós estamos brigando por interesse, né, ali. Mas é importante sentar e fazer uma reformulação dessas propostas. Algumas extirpar, outras amenizar, porque tudo que foi feito ali foi para tirar do trabalhador, foi para tirar da sociedade que trabalha aqui, que faz o produto acontecer. Então é preciso repensar isso. É preciso voltar atrás e reconhecer a necessidade de extirpar certas cláusulas dentro da própria CLT, dentro dessa reforma trabalhista, que prejudicou a classe trabalhadora e somente a classe trabalhadora, né? Então, até em relação a alguns países como o Chile, que eles foram mais radicais, eles extirparam totalmente a reforma trabalhista, né? Eles extirparam totalmente a reforma previdenciária, praticamente, né? Porque é um outro ponto, essa reforma previdenciária, o jovem que entrar no mercado de trabalho hoje com 16 anos de idade, não se aposenta por tempo de serviço nunca mais. É impossível acontecer, né? Fala-se 40, mas tem que trabalhar 49, porque ele tem que ter o limite de idade de 65 anos. Se começar como você e eu com 13 anos, tá lascado. Aí tá lascado, não vai conseguir, não vai ter jeito. Então é preciso o novo governo ter essa consciência, né? E de voltar atrás com essa reforma. Não vou dizer para fazer o 100%, esse seria o ideal, mas a gente tem clareza, até porque a gente sabe de todas as brigas, né, e a dificuldade que é isso.
Qualquer governo que chegar, ele vai ter a pressão do trabalhador, querendo fazer isso através de nós sindicalistas, né, esses réis tupiniquim que brigam pela sociedade todos os dias, por uma vida melhor, por mais igualdade, né, por um salário decente, e que muitas das vezes são incompreendidos. E ele vai ter também o grande lobby empresarial batendo no governo, pressionando o governo, para que o governo não mexa numa vírgula sequer. Sim. Então cabe a esse trabalhador também ter essa consciência. Pensar nisso. Né? Pensar nisso e ajudar. Quando você passar por uma greve, de você gritar, vai trabalhar, vagabundo, fala isso aí, companheiros, vai à luta. Temos que estar firme na luta para brigar pelos nossos direitos. É verdade. Deveria pensar nisso. Né? Porque muitas vezes isso acontece contigo. Às vezes você está na fábrica, vai fazer a assembleia, o cara passa de carro, vai trabalhar, vagabundo. Ele não sabe nem o que está se discutindo ali, ele não tem a consciência. Mas a hora que ele está parado por alguma razão, onde ele tiver que fazer uma greve, aí ele vai sentir esse peso. O calo dele está doendo, né? lá. O calo dele. Então é preciso gerar consciência. E gerar consciência vem o quê? Através da educação. O governo, você não falou, mas eu não posso terminar essa fala sem lembrar isso. Se não investir em educação no país, acabou. Não tem solução. A gente precisa ter um ensino forte, um ensino aplicado à requalificação profissional, né? Aplicado ao ensino técnico já no ensino médio, na escola, né? Com o Senai acoplado ali para dar já essa formação técnica, profissional ao jovem, ao trabalhador que quer se requalificar. Não tem como você não investir na educação. A educação é a base fundamental. E eu até preciso também que os pais, a sociedade, respeitem os professores. Hoje os professores são atacados, né? São olhados como uns trabalhadores de terceira categoria, mas é os caras que fazem você cidadão de bem, você um homem íntegro, honrado. Forma seus filhos. Forma seus filhos, coisa que muitas vezes você não consegue fazer, porque você está atrelado à vida, ao dia a dia. Né? E aí você trata o professor com desrespeito, porque eu vejo na periferia, que eu estou muito inserido dentro da comunidade, e eu vejo o pai ir na escola bravo, querer atacar o professor, vou dar um pau em você, porque você divertiu o meu filho, você suspendeu o meu filho. Ele não procura saber o que o filho fez, o que o filho aprontou. E o professor está tentando salvar aquele jovem, salvar aquela garota, aquele garoto. Caramba, eu vou falar uma coisa para você. Complicado, meu irmão. Dentro dessas políticas aí que você colocou, ainda bem que na eleição para executivo só cabe um, né? E esse um eu vou falar para vocês, não é assim não, é assim, ó. É o contrário. Tá, né? Não é fazendo isso daqui que resolve, é assim. Assim. Né? Só tem um que vai ver o nosso lado para resgatar os direitos. E por quê? Porque tem a sensibilidade do povo, conhece um pouco do sofrimento da classe, conhece um pouco daquele coitado que está lá no campo, daquele coitadinho que está lá no rincão da periferia, na favela. Ele tem essa sensibilidade. Ele sabe desse sofrimento. Sim. E sabe o que esse cara faz todos os dias para sobreviver. Então, em vez de ser isso, comprar arma, né, comprar fuzil, não. Faz assim. Compra livro. Compra livro. Compra né? livro. Compra livro e estuda, aprimore, né? Busque o conhecimento. E isso a gente vai construir um Brasil melhor para todos nós, pode ter certeza. Carlão, não tenho dúvida disso, cara. E assim, ó, cara, pessoas como você, tá pré-candidato, espero que tenha frutos aí sua pré-candidatura, você consiga se transformar em candidato e que Deus abençoe que você consiga atingir seus objetivos. Espero conseguir construir um caminho também nesse mesmo sentido. Mas dizer para aqueles que nos ouvem aqui, cara, tá aqui um cara cidadão comum, trabalhador comum, que tem uma história de luta aqui. A gente não falou de todo o histórico dele, mas é uma história fantástica, emocionante, que merece nosso respeito. Carlão, eu vou te passar a palavra para as considerações finais, cara. Porque a gente vai batendo o papo, a gente nem percebe que vai passando para as considerações finais, mas não vai faltar oportunidade de a gente conversar outros temas aqui. Sim, será um prazer sempre. Cara, qual a palavra fica para as considerações você aí, meu amigo? Olha, Chico, primeiro agradecer, tá certo, para mim é uma satisfação e um prazer muito grande. Primeiro que o Chicão também, para quem não sabe, é pré também, a federal, um grande companheiro, um cara que entende da nossa sociedade, tem a sensibilidade de saber e de conhecer os problemas que o trabalhador precisa, né, que o trabalhador tem, né? Então é importante você pensar bem nesse nome também, né? O companheiro Francisco, que ao pegar o nome dele não tem nada a ver com o Chicão, nada a ver com o Chicão. Então pense bem, antes de você escolher um cara, se você me permitir, Chicão, eu queria fazer uma alusãozinha aqui rápida, né? Hoje a sociedade perdeu o que é luta de classe, ou o que é classificação de classe social. Você hoje está na classe A, no topo da pirâmide, você que está me vendo aqui, você está onde hoje? Você está no topo da pirâmide, na classe A da sociedade, naqueles que têm jatinho,
né? Aqueles que têm mansões, que vão para fora do país 2, 3 vezes por mês, e é a classe A. Você está na classe B, dos multimilionários ainda, muito rico. Você está na classe C, né? Da classe média alta ainda, padrão elevado. Você está na classe D, aonde você está classificado? Geralmente nós estamos do F para baixo. Mas as escolhas políticas que fazemos é sempre pela classe A. Favorece a A. Só favorece a A. Só que o da classe A não vai discutir o problema de quem está na classe F, na classe E lá embaixo. Ele vai discutir no Congresso Nacional os problemas da classe A, para favorecer a melhoria de vida da classe A, os seus ganhos, a sua riqueza, a manutenção. E aí ele ilude essa sociedade aqui da classe E, tá certo? Porque ele vem com bons programas de televisão, ele vem com uma conversa bonita, vem bem vestido, ele vem bem preparado, porque ele tem uma educação muito melhor do que aquele que estuda na escolinha municipal ou estadual da sua vila, né? A sua família estuda em escola particular, que a mensalidade é muito maior do que o cara ganha na periferia para sobreviver. Então como é que ele vai fazer a discussão para que esse cidadão aqui da periferia consiga ascender na vida, no trabalho, na sua Esses caras não querem igualdade. Ele não quer igualdade. Então onde você está classificado? Eu deixo essa reflexão para você. Aonde você está classificado na classe social? Você está na A, está na B, está na C, está na D? Você tem carro de 400 mil reais? Você mora em casa de 50 quartos? De 20 banheiros? Você estuda em escola particular? Né? Como é que um filho do pobre vai conseguir ser médico se uma mensalidade é de 7 e 8 mil reais por mês? Só com políticas públicas. Tem gente só com políticas públicas. Então, né, estamos aqui hoje fazendo esse bate-papo aqui informal. Eu, o companheiro Chico, que é pré-candidato também a federal. Eu sou pré a estadual, tá certo? E é você, trabalhador, é você, sociedade, que vai decidir quem que você quer que te representa. Seja na Assembleia Legislativa aqui do Estado, seja na Câmara Federal em Brasília. Compete a você fazer essa escolha. Eu só tenho aqui a agradecer, meu irmão, mais uma vez. Tamo junto, Carlão. Tá certo? Forte abraço. Tamo junto. Não vou deixar de ser quem eu sou nunca. Tá perfeito. Porque eu sou um cara que vem da sociedade, né? Você é autêntico, cara. Eu sou autêntico, até emociona. Porque só sabe quem vive. É isso aí, Carlão. Só sabe quem vive, cara. Dessa fala do Carlão aqui, eu quero passar aqui Só pra vocês, sabe quem cara. vive. Quem não vive não sabe. Não tem conhecimento. Ser humano é ser humano, Bom cara. vive do que as pessoas passam no seu dia a dia, fazendo um milagre acontecer na panela dentro de casa. Então, pense bem. Desculpa, mas Água no feijão, meu amigo. algo que mexe. Valeu. Tá Tamo certo, junto, Carlão. que Deus nos abençoe. Amém, meu amigo. Companheiros, tá aqui o Carlão, nosso companheiro metalúrgico de luta. Vocês viram a pujança na força da luta dele e a sensibilidade do nosso companheiro. Tamo juntos na luta, Carlão. Até a próxima, meu camarada. Valeu. Tamo junto, filho. Valeu. Vamos que vamos. Obrigado.